Ele nunca levantou uma arma, nunca liderou uma rebelião. Não discursou em praças nem comandou protestos. Era apenas um advogado fiscal, um contador, um homem comum com uma pasta de documentos e uma verdade perigosa demais para ser dita em voz alta. Mas foi exatamente por isso que ele se tornou uma ameaça ao Kremlin. Neste vídeo, você vai descobrir como a investigação de um único homem sobre corrupção levou a um dos casos mais chocantes da história recente da Rússia, e como sua morte, brutal e silenciosa, desencadeou uma reação em cadeia que atravessou fronteiras, abalou governos e deu origem a uma lei internacional que ainda hoje assombra os poderosos. O que você vai ouvir a seguir não é uma teoria, não é especulação, é uma história real, comprovada e ainda em curso. E talvez, depois de conhecer o que aconteceu com Sergei Magnitsky, você também passe a enxergar o mundo com outros olhos. Curiosofobia. O barulho dos portões de ferro batendo ecoou como um presságio. Naquele momento, ninguém do lado de fora poderia imaginar que ali dentro, em uma cela comum, estava o epicentro de uma tempestade diplomática que abalaria o mundo. Ele não era um espião, nem um dissidente político no sentido tradicional. Era um contador, um homem de óculos discretos, de fala calma, que ousou fazer a única coisa considerada imperdoável, seguir o dinheiro até os nomes intocáveis. A cada planilha analisada, a cada transação descoberta, ele abria caminho para algo muito maior do que ele mesmo, uma rede de corrupção tão profunda que sangrava o próprio coração do poder russo. E foi justamente por isso que ele nunca saiu daquela prisão com vida. O cheiro de mofo e sangue seco misturado ao desespero era constante. Ele foi torturado não com violência física explícita, mas com a arma mais cruel, a indiferença. Negaram remédios, negaram médicos, negaram humanidade, até que seu corpo cedeu. Mas o que ninguém esperava era que sua morte se tornaria um estopim. Um estopim que atravessaria fronteiras, que explodiria em parlamentos internacionais, que daria origem a uma das leis mais controversas e temidas da história recente, a Lei Magnitsky. Era para ser apenas mais um funeral silencioso de mais uma vítima de um sistema que engole quem ousa denunciá-lo. Mas do outro lado do mundo, um homem assistia a tudo com os olhos marejados e a voz embargada. Ele era o patrão de Sergei, seu amigo, e também o último elo entre aquela cela escura e os corredores iluminados do Congresso americano. O que começou como uma campanha por justiça se transformou rapidamente em um movimento global. Nomes começaram a ser listados, contas congeladas, vistos cancelados. Pela primeira vez, a máquina de corrupção enfrentava uma ferramenta feita sob medida para cortar seus próprios tentáculos. Ele era só um contador e isso é o mais assustador. Não foi um ativista político radical, não era um agente de um governo estrangeiro. Era alguém que acreditava que as leis valiam para todos, e isso foi a sua sentença de morte. A Lei Magnitsky não é só uma resposta. É uma mensagem codificada em sanções. É um lembrete de que o mundo está assistindo, mesmo quando os julgamentos acontecem entre quatro paredes, sem câmeras e sem defesa. O que a Rússia não percebeu, ou talvez tenha subestimado, foi o poder de uma história bem contada. O vídeo do testemunho de Bill Browder diante do Congresso viralizou. Documentos vazados começaram a circular. Jornalistas independentes, muitos dos quais acabariam perseguidos ou mortos, escancararam detalhes do caso com uma coragem nunca vista. A imagem de Sergei, magro, abatido, com os olhos fixos na lente como se gritasse em silêncio, tornou-se símbolo de algo que nenhum regime totalitário pode controlar: a memória coletiva. Não demorou muito para que outros países começassem a adaptar suas próprias versões da lei. Canadá, Reino Unido, União Europeia. O que começou com um homem se transformou num sistema jurídico global de retaliação. Um novo tipo de guerra começou, uma guerra travada com dossiês, investigações financeiras e exposições públicas. O passaporte diplomático já não era mais um escudo. Se você estivesse na lista Magnitsky, você estava marcado. Essa lei se tornou uma sombra que paira sobre bilionários, oligarcas e até ministros. Ela tira deles aquilo que mais valorizam: o anonimato e a liberdade de circular entre os ricos e poderosos do Ocidente. É uma arma invisível, mas com um impacto devastador.
E o mais simbólico de tudo é que ela carrega o nome de um homem que não queria vingança, só justiça. Mas o preço por essa justiça foi alto. Os aliados de Browder foram perseguidos. Advogados, ativistas e até parlamentares envolvidos com o caso passaram a andar com seguranças. A Rússia contra-atacou com sua própria lista negra. As tensões diplomáticas escalaram. A guerra econômica silenciosa se intensificou. E no centro de tudo, uma pergunta ecoava como um trovão abafado. Até onde vai o poder de uma história quando ela ameaça quem escreve as regras do jogo? Sergei Magnitsky jamais imaginou que seu nome se tornaria um grito de resistência. Muito menos que seria pronunciado em audiências do Senado americano, em sessões da ONU e até em protestos nas ruas de Londres. Mas ele sabia que estava assinando sua sentença quando decidiu não recuar. Em sua última carta, escrita com caligrafia trêmula e tinta desbotada, ele dizia: "A verdade existe, mesmo quando a justiça é cega." Essas palavras hoje estão gravadas em pedra, mas também no papel que moldou uma nova forma de responsabilizar os intocáveis. A morte dele virou lei, literalmente, e isso não acontece todo dia. É o tipo de coisa que transforma vítimas em símbolos, e símbolos em armas. Sergei venceu, não porque sobreviveu, mas porque sua morte expôs um sistema que preferia viver nas sombras, e uma vez exposto, ele não pode mais se esconder. E é por isso que, hoje, sempre que um oligarca tem seu iate apreendido, sempre que uma mansão é investigada, sempre que um ministro perde acesso ao sistema bancário internacional, o eco de um nome sussurrado em uma cela de Moscou se faz ouvir. A tempestade silenciosa que a Lei Magnitsky provocou começou a alterar o clima geopolítico de formas inesperadas. De um lado, os países que adotaram a legislação passaram a confrontar diretamente figuras que antes eram bem-vindas em salões de luxo e conferências internacionais. Do outro, regimes autoritários responderam com hostilidade, promovendo campanhas difamatórias, abrindo investigações contra os idealizadores da lei e, em alguns casos, executando represálias que lembravam os tempos da Guerra Fria. Mas não havia mais retorno. O que estava em jogo agora era o próprio conceito de impunidade em nível global. Antes da Lei Magnitsky, se um bilionário cometia abusos de direitos humanos, ele simplesmente viajava para Londres, investia em imóveis, mandava os filhos estudar em Oxford e lavava sua imagem com fundações culturais. Depois da lei, não importa o quanto você tenha no banco, se seu nome estiver na lista, seu mundo encolhe. E rápido. É como se uma cortina tivesse sido puxada. De repente, todos os rostos por trás das violações começaram a ser nomeados. E nomear é uma forma poderosa de resistir. A essa altura, Bill Browder já não era mais apenas um investidor. Tornou-se uma espécie de arquiteto de um novo modelo de combate a regimes corruptos. Percorreu parlamentos, deu entrevistas, escreveu livros e, principalmente, continuou coletando provas. Sua obsessão era uma só: garantir que o sacrifício de Sergei não tivesse sido em vão. A cada novo nome incluído na lista, ele se sentia mais próximo de completar a promessa que havia feito diante do caixão lacrado do amigo. Mas não demorou para que o Kremlin reagisse com violência. Browder foi julgado à revelia na Rússia, incluído em listas da Interpol, que posteriormente se recusou a cooperar, e teve sua segurança pessoal ameaçada em múltiplas ocasiões. Mesmo assim, ele continuou. Para cada ataque, um novo discurso. Para cada ameaça, um novo dossiê. Enquanto isso, os rostos dos perseguidos por Magnitsky ganhavam forma. Políticos, policiais, juízes e empresários, todos envolvidos de alguma maneira no encobrimento, na prisão e na morte do contador. Muitos tentaram apagar seus rastros, mas o mundo estava prestando atenção. Sanções começaram a atingir diretamente a elite russa. Congelamento de bens, restrições de viagem, exposição midiática. Pela primeira vez, as consequências atravessavam o escudo da diplomacia. A Rússia sempre soube jogar com zonas cinzentas, mas a Lei Magnitsky criou um novo tipo de luz, uma que penetra até onde os processos legais comuns não conseguem. É como um novo idioma de justiça, não importa onde o crime aconteceu. Se ele for grave o suficiente e se houver provas, o mundo tem agora um mecanismo para agir. Mesmo assim, a lista crescia lentamente. Cada nome exigia uma investigação minuciosa, uma confirmação sólida.
Afinal, a ideia da lei era não punir por aparência, mas por evidência. E essa lentidão era uma faca de dois gumes. Dava credibilidade ao processo, mas também alimentava a fúria dos que se sentiam atingidos. Os aliados do regime russo começaram a operar como sombra. Testas de ferro, transações em criptomoedas, lavagem de dinheiro via arte e clubes de futebol. Em paralelo, outros países começaram a adaptar a lei aos seus contextos. A versão europeia passou a incluir agentes chineses responsáveis por campos de reeducação. No Canadá, nomes ligados à repressão de jornalistas em regimes africanos foram sancionados. O nome de Sergei agora atravessava oceanos e culturas. Sua história se transformava em uma linguagem comum de resistência contra a impunidade transnacional. Mas o cerco também se fechava em torno de quem ousava sustentar essa luta. Investigadores sofreram ameaças de morte. Jornalistas que cobririam os bastidores do caso foram envenenados, seguidos, silenciados. Algumas mortes foram tratadas como acidentes, outras sequer chegaram às manchetes. Era uma guerra sem exércitos, mas com mortos. Isso nunca foi apenas sobre justiça. Foi e ainda é uma batalha de narrativas. Quem controla o que é contado, controla o que é lembrado. E aí que essa história ganha mais camadas, porque não se trata só de honrar um nome. É sobre como o mundo lida com o poder e sobre quem tem coragem de enfrentá-lo. Ao mesmo tempo, a Rússia intensificava sua ofensiva diplomática. Acusava o Ocidente de hipocrisia, tentava inverter a narrativa, alegando perseguição política, e mobilizava aliados para questionar a validade das sanções. Alguns países hesitaram, outros recuaram, mas o núcleo duro resistia, porque mais do que uma lista de culpados, a Lei Magnitsky havia se tornado um símbolo. E símbolos, uma vez criados, são difíceis de destruir. Browder, mesmo diante de ameaças constantes, recusava-se a ceder. Sabia que se parasse, os nomes cairiam no esquecimento. Por isso, seguiu pressionando, falando, publicando, lutando. Em certo momento, chegou a dizer que dormia com o olho aberto, mas que jamais conseguiria dormir com os dois fechados se abandonasse a causa. E lá no fundo, nos círculos mais poderosos do planeta, essa persistência começou a incomodar. As sanções afetam economias, elas desagradam investidores, trazem instabilidade política. E é nesse ponto que a história começa a se desdobrar, para além do que qualquer um poderia prever. Porque quando uma lei começa a tocar onde não devia, ela deixa de ser apenas uma ferramenta de justiça e passa a ser vista como uma ameaça real. O que começou com a morte de um homem em uma cela escura de Moscou, começou agora a provocar ruídos em salões diplomáticos de Bruxelas, em reuniões fechadas na ONU, em telefonemas urgentes entre embaixadores. Era como se o nome Magnitsky tivesse deixado de ser um símbolo de justiça e se tornado um código de guerra. Por fim, países aliados dos regimes sancionados começaram a se afastar da legislação. Alguns diziam que a lei feria princípios de soberania, outros que era seletiva demais, e houve até quem argumentasse que punir indivíduos com base em sanções unilaterais era perigoso para o equilíbrio geopolítico. Mas nos bastidores, os interesses eram mais simples: dinheiro, influência e estabilidade. Para alguns, Magnitsky tinha se tornado um incômodo inconveniente demais. Não existe sistema imune a pressões. E quando essas pressões vêm de países com petróleo, com armas, com votos na ONU, até as democracias mais sólidas tremem. Mas é justamente aí que a história se separa entre aqueles que cedem e aqueles que resistem. O próprio Browder, em um de seus depoimentos mais recentes, admitiu que o movimento Magnitsky não era eterno, que, como toda chama, poderia apagar se não houvesse combustível, engajamento público, jornalistas atentos, políticos corajosos. Ele sabia que a memória é curta, que a indignação é volátil, mas também sabia que uma vez que a verdade encontra uma voz, ela pode se multiplicar como fogo em campo seco. Enquanto isso, na Rússia, a narrativa oficial continuava a pintar Magnitsky como um criminoso e Browder como um agente estrangeiro. Documentários pró-governo eram produzidos, livros eram lançados, versões alternativas da história ganhavam espaço. Havia uma guerra pelo controle da memória, e quem vencesse essa guerra ditaria não só o passado, mas o futuro das relações entre justiça e poder. Em um trecho particularmente revelador de um desses documentários russos, uma voz diz: "Se Magnitsky é herói, então todos os nossos heróis são vilões." Essa frase ecoa não só nas paredes do Kremlin,
mas em todos os regimes que constroem sua legitimidade sobre silêncios forçados e verdades distorcidas. Porque aceitar a narrativa de Sergei é desmontar estruturas inteiras de impunidade. A memória de Magnitsky virou um espelho incômodo. Quem olha para ela é forçado a se perguntar: em qual lado da história eu estou? E o mais perigoso não é quem responde errado, é quem não tem coragem de olhar. Ainda hoje, mais de uma década após sua morte, o nome de Sergei Magnitsky aparece em manchetes, relatórios, debates e sanções. Sua história foi adaptada em livros, documentários e discursos políticos. Mas seu rosto, magro, olhos fundos, expressão cansada, permanece como lembrança de um sistema que tentou esmagá-lo e falhou. Ele não foi apenas um contador, ele foi a faísca que acendeu um dos movimentos mais incômodos para a elite global. Browder, por sua vez, segue vivo, mas não livre. Anda escoltado, monitora seus próprios passos, vive sob o peso constante de saber que qualquer erro pode ser o último. E mesmo assim, escolhe continuar. Porque entendeu que a morte de Sergei foi mais do que um assassinato. Foi uma convocação. A maioria de nós passaria a vida tentando esquecer, mas alguns poucos transformam a dor em missão. E missões assim, quando não se encerram em tribunais, continuam onde menos se espera, nos corredores do poder, nas listas de sanções, nas páginas que não se apagam. O legado de Magnitsky permanece vivo nas leis que levam seu nome, nos rostos daqueles que enfrentaram as consequências por tentar silenciá-lo e nas vozes que continuam a narrar sua história. Mas talvez o mais impressionante de tudo isso seja perceber como uma verdade simples, a de que a justiça pode atravessar fronteiras, conseguiu se transformar em um dos maiores temores dos poderosos. Não importa quantas campanhas tentem reescrever os fatos, quantas mentiras sejam repetidas ou quantas ameaças sejam feitas. Porque, no fim, o nome Sergei Magnitsky já foi gravado onde não se pode apagar, na memória de um mundo que, por mais que tente, jamais será o mesmo depois de ouvir sua história. E enquanto houver alguém disposto a contar essa história, ela continuará viva, mesmo que isso custe tudo. E se um único homem, com coragem e documentos, conseguiu abalar o império de um dos líderes mais temidos do planeta, o que mais está escondido por aí, esperando para ser revelado? Se essa história mexeu com você, imagine quantas outras verdades estão enterradas, esperando a hora certa para vir à tona. Aqui no Curiosofobia, a gente vai fundo em casos reais que desafiam a lógica, a política e a própria realidade. Então, se você quer continuar mergulhando em histórias que os poderosos preferem manter no escuro, se inscreva agora no canal, ative o sininho e prepare-se, porque o que vem por aí é ainda mais perturbador.